Os olhares cruzaram-se, e assim tudo começou. Nunca imaginaram que acabariam por ser uma ilha. Quando a comunicação externa não é possível, seja por que motivo for, a comunicação interna torna-se inevitável. Assim, as mensagens que deveriam sair entram. Assim, processamos algumas verdades que poderiam ter sido desperdiçadas. Pensavam que já não havia mais mistérios, que todas as ilhas eram ilhas conhecidas. Percorrer uma ilha sem preâmbulos, sem saber para onde vai, sem fronteiras, sem reservas. Ser um nativo e conquistador. Ser um rei e tornar-se rei de uma ilha desconhecida. A imagem que temos de uma ilha sempre é uma coisa assim maravilhosa, né? E quando a gente chega numa ilha, a gente quer os banhos de água quente e não as ilhas de cimento. A gente quer desfrutar imensamente dessa ilha, sem reservas. E quando a gente chega, a decepção é inevitável. A gente se desencanta, a gente se desinteressa quando a gente vê a mais pura realidade. Não se trata de desvirginar uma ilha virgem. Trata-se de recuperar o tempo perdido para poder viajar. Uma ilha deserta, né? Uma ilha onde não se encontra ninguém, onde não há ninguém, onde só estamos nós, sozinhos, onde não há escapatória. Ai, uma ilha sem preâmbulos. O que será que determina uma ilha? Território rodeado de água por todos os lados. O que determina ser uma ilha? Todos os territórios são rodeados de água por todos os lados, né? Será que são as delimitações? Seriam, de repente, o tamanho, não sei. As ilhas, né, são territórios que têm muita água, onde as pessoas se isolam, onde as pessoas ficam sozinhas, onde elas podem refletir mais sobre si mesmas. Ai, gente, eu acho que a ilha quer que a gente a visite, mas ela não tem assim uma confiança, né, na gente, porque ela sente vontade, né, aquele desejo enorme de estar com a gente, de desvirginar-nos, mas ela tem uma certa desconfiança. Quando a gente chega numa ilha, ela nos olha de cima a baixo, para ver se realmente a gente pode entrar naquela ilha. Ilha do desconhecido. Ilha que acontecem tantas coisas que a gente nunca imagina. Tem gente que vive a vida inteira numa ilha, mas nunca foi numa ilha. Ela é rodeada de um mar de silêncio. E combinar de encontrar-se com um desconhecido numa ilha tem os seus riscos, né? Imagina, né? Uma pessoa que a gente nem conhece e a gente marca um encontro num lugar desconhecido, né? E tem pessoas que realmente fazem isso. E quando chove numa ilha, os habitantes, eles se sentem encurralados, porque as águas ficam por todos os lados. Eu conheci uma senhora que ela não conseguia entrar nas ilhas porque ela achava que a água era muito fria. E aí ela combinou com ela mesma que ela só ia entrar naquela ilha uma vez por ano. Passaram-se 60 anos e ela tomou um banho revigorante de 1 hora, porque ela só queria entrar por 1 minuto. O vento. O vento nas ilhas é um problema. Quando há vento, não há pensamento. Quando
lhe disse que ia viver numa ilha, chorou tanto que tornou-se uma ilha rodeada de lágrimas. Uma ilha de tristeza, sentia falta dos seus abraços. Seus abraços eram tão grandes, tão profundos. Sentia falta da sua voz. Nunca havia sentido uma voz assim, tão forte e grave. Como um jorro de água que se sai pela boca. As ilhas, os amantes, os corpos nus. Quando os amantes deitam numa cama, sentem que aquilo se torna uma ilha, a única ilha do universo. E eles sempre procuram por uma praia de nudismo. Ficam o dia todo a alegrar-se, a rir-se durante os banhos no mar, a ler, a escrever, a saborear-se com frutas e comem-se com os olhos, mas sem se tocar. À noite, se metem num quartinho e rapidamente se devoram mutuamente. Se devoram mutuamente. Ai, o amor não tem idade. Sussurrou-lhe no ouvido. Mas é mentira. Todos sabem que é mentira. Mesmo que ambos soubessem que isso não era verdade. Eram experiências diferentes, eram culturas diferentes, pessoas com vivências diferentes, mas a vontade era tão grande de se tocarem, era tão forte que esqueceram as idades, esqueceram tudo e se beijaram. Sentia que o seu olhar queria beijá-lo, sentia que sua boca queria beijá-lo, mas suas palavras diziam que não queria beijá-lo. Mas foram mais fortes os desejos dos seus olhos e da sua boca. As palavras desapareceram dos lábios. Ai, uma ilha deserta, onde não há ninguém, onde não se encontra ninguém, onde estamos sós, onde nos sentimos presos em nós mesmos, onde somos obrigados a fazer uma busca interna. Será que realmente aquilo que eu estava pensando era importante para mim? Será que realmente faz sentido uma vida sem sentido? Há ilhas nas livrarias também. Ilhas de livros de autores europeus, autores latino-americanos. Há ilhas de livros feministas, há ilhas de livros infantis. Há ilhas também de livros como estes sobre ilhas. E quando a gente está numa ilha, a gente não sabe o que pode acontecer. Porque são tantas surpresas que podem acontecer numa ilha quando a gente se encontra com pessoas que a gente não sabe lidar, não é o mesmo idioma. A única maneira de se encontrar saída para uma ilha é aprender o idioma nativo. E assim eles podem te ensinar o caminho de volta. Uma ilha tem tantas surpresas, ao mesmo tempo tantas delimitações. E quando acabaram-se as ideias, a ilha ficou deserta.